Olá, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Inquisição Online. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de parabenizar, dar os parabéns aos meus amigos, mesmo que virtuais, mas são amigos, pessoas que eu tenho muita consideração, ao Alexandre Varela e a Viviane Varela. Hoje, pelo que eu fiquei sabendo, nasceu o filhinho deles, Então, parabéns ao Alexandre e a Viviane, muita paz, muita alegria, muita sorte nessa nova fase da vida de vocês, de casal. Parabéns pelo bebê, que Deus dê muita saúde para ele e sabedoria para vocês poderem educar eles. Inspirei em muito o meu canal, no canal deles, o canal O Catequista, para quem não conhece, canal no YouTube, eles têm um canal com o nome de O Catequista, Apesar de eles não colocarem vídeos no canal há muito tempo, eles têm, paralelo a isso, o site O Catequista, o blog, então eu recomendo, Inclusive eu usei o livro deles aqui no meu curso aqui sobre Inquisição, o livro As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, do Alexandre e da Viviane. Então parabéns para vocês. Fico muito feliz em saber que o filho de vocês nasceu bem, com saúde, que está tudo bem. Meus parabéns. E como diz o Danilo Gentili no programa dele, eu quero vocês aqui, hein? A gente ainda vai gravar um hangout junto, São pessoas pelo qual eu tenho muito carinho, mesmo que eu nunca tenha conversado com eles assim via videoconferência, hangout, Mas eu tenho muito carinho. Parabéns e que Deus os proteja. Bem, o assunto desse vídeo é resposta a um vídeo de um canal onde certa vez eu estava aqui pelo YouTube navegando, aí apareceu, acho que naquela parte ali onde aparece o canal recomendados, aí apareceu o nome desse canal e eu entrei lá para dar uma olhada. Aí quando eu entrei, eu vi um vídeo lá falando sobre CNBB e tal, o canal parecia católico, cliquei lá no vídeo falando sobre CNBB, aí eu pude perceber que o canal é de um rapaz sedevacantista. Se eu não me engano o nome dele é Diego, uma coisa assim, mas ele é sedevacantista. E para nós católicos, os sedevacantes são os cismáticos. Nós consideramos os sedevacantistas como uma outra igreja protestante, uma seita protestante, com a diferença que eles não se assumem como protestante e eles não saem logo da igreja. Eles preferem ficar dentro da igreja semeando a revolução, a revolta. E eu fiz um comentário nesse vídeo dele lá, de umas 3 linhas, poucas palavras, e com base nesse comentário meu curto, ele fez um vídeo lá de quase meia hora, respondendo meus comentários, e propondo o início de um debate, uma conversa. É uma pessoa respeitosa. Além desse vídeo que ele gravou, ele mandou um áudio no meu WhatsApp pessoal, mas como ele mandou um áudio em privado para mim, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com o que ele falou no áudio, E no áudio ele foi uma pessoa respeitosa, em nenhum momento ele faltou o respeito comigo. Então, se em algum momento nesse vídeo eu faltar o respeito com você, eu peço desculpa já de antemão. Mas enfim, é uma pessoa respeitosa, mas infelizmente é uma pessoa revolucionária. E é isso que deu origem à nossa discussão. Porque no vídeo dele ele chamou os católicos que aceitam o Concílio Vaticano II de revolucionários. E eu falei que não, falei que revolucionários na verdade são os sedevacantes. Enfim, aí eu vou primeiro pontuar algumas colocações que ele fez no vídeo dele e depois eu vou partir para essa questão da mente revolucionária. Quem que é revolucionário hoje em dia? As pessoas que aceitam o Concílio Vaticano II
ou os sedevacantes. Para quem não sabe, eu acho meio difícil, mas para quem não sabe, os sedevacantes, eles alegam que desde o Concílio Vaticano II, desde o Papa Paulo VI, a sé de Pedro em Roma está vaga. Os papas que ocuparam o pontificado nesse período são papas inválidos, eles não reconhecem a autoridade dos papas, né? Então isso aí, a grosso modo, o que é o sedevacantismo, para quem não conhece, para quem ainda não conhece. Mas enfim, o rapaz no vídeo dele lá, dentre outras coisas, ele pegou um compêndio do Concílio Vaticano II e leu um trecho da encíclica Dignitatis Humanae, né? E eu vou ler o que ele leu e eu vou falar a conclusão que ele tirou desse texto. Então o trecho que ele leu diz o seguinte: além disso, declara que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa humana, como a conhecemos pela palavra revelada de Deus e pela própria razão natural. Esse direito da pessoa humana à liberdade religiosa e organização jurídica da sociedade deve ser de tal forma reconhecido que chega a converter-se em direito civil. Com base nesse texto, ele chegou à conclusão de que hoje a Igreja reconhece o direito à liberdade religiosa das pessoas, do indivíduo, do ser humano. Todo ser humano tem direito a professar a religião, a fé que bem entender. É um direito da pessoa de escolher qual religião que ela deve seguir e professar a fé que ela bem entender. Isso não é só um direito natural, mas também deve ser convertido em direito civil. O Estado deve garantir esse direito ao indivíduo. Isso é o que diz aqui. Só que a interpretação dele é de que, conforme o que está dito aqui, se eu sigo o que está escrito aqui, eu não posso ter um canal com o nome de Inquisição Online. Porque, segundo ele, na Inquisição, esses direitos não valiam. Bem, aqui já começa a característica protestante do sedevacantismo. Porque isso é acusação dos inimigos da igreja, dos protestantes, até mesmo dos ateus, dos anticatólicos. Eles dizem que na Inquisição não havia a liberdade religiosa, né? Mas, se nós formos ver, na Inquisição, a igreja nunca julgou pessoas declaradamente de outras religiões. A Igreja Católica nunca julgou judeu, muçulmano, budista, seja lá o que fosse. A Inquisição católica servia para julgar os católicos, as pessoas que se passavam por católicas. Se a pessoa se declarava judeu, não era passível de ser julgada pela Inquisição Católica. Se ela fosse um muçulmano, não era julgada pela Inquisição Católica. A Inquisição Católica se limitava a julgar crimes de heresia. E somente um católico pode praticar heresia. Um judeu não é um herege, não pode ser considerado um herege. A pessoa que professa uma fé muçulmana não pode ser considerada herege. Então aqui a gente já começa a ver que, para defender o sedevacantismo, ele usa argumentos anticatólicos, né? Mas você pode dizer, mas ela perseguia os luteranos, os calvinistas, né? Bem, a pessoa, um protestante que se passasse por católico, era julgado pela Inquisição.
Agora, um protestante que era professamente um protestante mesmo, não era católico, não queria ser reconhecido como católico, se ele era perseguido pelo Estado. E quando eu digo Estado, é Estado entre aspas. Né? Estado é um conceito mais recente, não é daquela época. Então, os estados, os reis, as nações, os reinos perseguiam outras religiões. Nós temos lá, praticamente a Europa inteira perseguiu, por exemplo, os judeus, foram expulsos de quase toda a Europa. E por incrível que pareça, os únicos lugares onde eles eram protegidos era no Estado Pontifício, em Roma, naquela região da Itália onde era de jurisdição da Igreja Católica, e em um outro país que eu não me lembro qual é, se eu não me engano é na Polônia ou Noruega, um negócio assim. Mas por incrível que pareça, onde os judeus eram mais protegidos era em Roma. Nos outros estados, não. Mas eram perseguidos pelo poder civil, não pela igreja. A igreja nunca se preocupou em perseguir judeus, nem muçulmanos, de maneira nenhuma, por crime religioso. Né? Então, isso já é a primeira falácia que a gente vê no vídeo dele. Né? Então, a igreja nunca foi contra a liberdade religiosa, sempre defendeu a liberdade religiosa. Você quer ser muçulmano, você tem o direito de ser muçulmano. A própria Bíblia diz, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então você pode seguir a religião que você quiser. Então, para começo de conversa é isso. A igreja nunca foi contra a liberdade religiosa, cara. Não sei de onde você tirou isso. Outra coisa que você diz, para você ver realmente como ele usa argumentos protestantes, anticatólicos. Chega ao ponto de dizer que João Paulo II se pronunciou dizendo que a Inquisição é um pecado da igreja, segundo João Paulo II, né? Afirma o rapaz. E se você vai ler o pronunciamento de João Paulo II, isso aí eu não preciso nem entrar em detalhes. Em momento nenhum ele fala em pecados da igreja. Em momento nenhum ele fala que a Inquisição foi um pecado da igreja. Ele fala em pecados de filhos da igreja. Pecados de filhos da igreja. E realmente existiram. Foram séculos de inquisições ali católicas, onde excessos foram cometidos, erros foram cometidos. Por príncipes, por reis, por bispos, enfim. Então, existiram pecados de filhos da igreja. Agora, pecados da igreja, em momento nenhum. E João Paulo II nunca disse isso, meu irmão. Nunca. Sinto muito, mas você está sendo desonesto nas suas colocações. Outra coisa que ele diz no vídeo dele. Nós, católicos, nos consideramos legítimos porque nós somos maioria. Aí ele pega como exemplo o período da heresia do arianismo, onde os católicos foram reduzidos a um punhado e os arianos se tornaram maioria, né? E ele faz esse paralelo, dizendo que eles são minoria, como os contrários ao arianismo na época também eram minoria. Mas uma coisa que você se esquece é que esses que não aderiram ao arianismo, eles ficaram fiéis ao Papa. Você esquece que dentre esse punhado que você fala, esses poucos, inclui o Papa. A maioria era contra o Papa. Da mesma forma que vocês são hoje. Então, apesar de nós sermos maioria, nós não nos arrogamos legítimos católicos por conta de sermos maioria, mas sim por estarmos junto ao Papa, unidos ao Papa. Da mesma forma que os católicos da época dos arianos. Então, não é
a quantidade que nos legitima, e sim a nossa fidelidade ao Santo Padre, o Papa. Isso não se aplica a vocês. Vocês, na época dos arianos, vocês estariam do lado dos arianos, contra o Papa. Porque vocês são sedevacantes. Nós estamos do lado do Papa. Assim como aquele punhado de católicos estavam naquela época, do lado do Papa. Você chega ao ponto de dizer que a igreja não é uma instituição humana. Mais uma característica protestante. A gente que é acostumado a debater com o protestante, a gente vive ouvindo esse argumento de que a igreja não é uma instituição humana, ela é somente divina, espiritual. Não há instituições humanas. Isso os protestantes falam, e você também fala no seu vídeo. Enquanto que o católico de verdade vê na igreja católica, na igreja militante, física, que está aqui na Terra, uma instituição ao mesmo tempo divina e humana. Ora, bolas, quem instituiu a igreja católica aqui? Não foi Jesus Cristo, um ser humano? Jesus Cristo não era 100% humano, 100% divino? Não foi ele que instituiu? Como não é uma instituição humana também? É humana e divina. Agora você usa argumentos protestantes, como eu estou mostrando aqui. Somente argumentos protestantes contra nós católicos. Aí você diz o seguinte: os bispos pós Concílio Vaticano II não têm autoridade, e isso explica a rebelião. Então você se contradiz. Ao mesmo tempo que vocês dizem que não são revolucionários, vocês dizem, você se intitula rebelde. Você chama os próprios sedevacantistas de rebelde. E você chega ao ponto de dizer que os sacramentos são os mesmos sem essa reforma macabra de Paulo VI. Então, pelo que eu entendi, vocês não reconhecem sequer a legitimidade, né, dos sacramentos ministrados pela Igreja após o Concílio Vaticano II. É o que você deixa entender no seu vídeo, nesse vídeo que eu vi. Eu não vi seus outros vídeos, então eu estou fazendo essa resposta com base no vídeo que você fez. E você diz em alto e bom tom: os sacramentos são os mesmos, porém sem essa reforma macabra de Paulo VI. Se os sacramentos não são os mesmos, depois do Concílio Vaticano II, fica aquela pergunta no ar, meu irmão. Fica aquela pergunta. Não temos mais os sacramentos, incluindo o sacramento da ordem. E se nós não temos o sacramento da ordem, quem tem legitimidade para impor as mãos e consagrar um presbítero, um bispo? Quem, se os sacramentos não valem? E se você disser que existem alguns que são legítimos, alguns bispos que são fiéis, e esses sim têm a legitimidade no sacramento, depois de meio século, como distinguir as ordenações válidas das inválidas? Virou uma bagunça. Você há de conhecer que virou uma bagunça. Como que a gente vai destituir todos e ordenar todos novamente aos moldes daquilo que vocês querem? É uma coisa meio confusa. Ficou meio confusa essa declaração sua. Isso quer dizer que se o último bispo que participou do Concílio Vaticano II, pessoalmente, vier a falecer, a igreja acabou. O último bispo que recebeu o sacramento da ordem antes do Concílio Vaticano II, se ele morrer, o último bispo morrer, acabou a igreja? Fica essa pergunta no ar, né? Convém a você esclarecer essa declaração sua aqui. Ficou meio estranha, né? Mas para o vídeo não ficar longo, eu vou entrar na questão
da mente revolucionária que deu origem à nossa discussão. Você diz que revolucionária é a subversão de uma ordem antiga e a instalação de uma nova. Eu já penso ao contrário. A mente revolucionária, o que ela quer é implantar uma ordem nova e pôr abaixo uma ordem já pré-estabelecida, uma ordem atual. Já existe uma ordem das coisas pré-estabelecidas hoje. E vocês querem acabar com essa ordem pré-estabelecida e colocar uma ordem nova, que seja uma ordem antiga, trazer para os dias atuais, mas enfim, vocês querem acabar com a ordem das coisas, a ordem atual das coisas. Isso é uma mente revolucionária, meu irmão. Não tem nada a ver com uma mente revolucionária querer acabar com uma ordem antiga. O próprio nome já diz, é uma ordem antiga, já foi. Independente que se ela tenha ido gradativamente ou de uma forma revolucionária, já foi. Ficou para trás. Quem quer hoje estabelecer uma nova ordem? São vocês. E isso que vocês estão fazendo, a gente não acha precedente na história da igreja. É isso que é o ponto essencial desse vídeo que eu quero gravar aqui. Para vocês que são sede-vacantistas. Não tem precedente na igreja. Vocês falam, mas há o precedente da época do cisma do Ocidente, onde existiram 3 papas ao mesmo tempo. Aquilo não pode ser levado em conta como sede vacante. Porque naquela época existia um papa legítimo. O papa de Roma era legítimo. E outros 2 papas que não eram legítimos. O papa de Roma renunciou, assim como fez, por exemplo, Bento XVI, ele renunciou. Um segundo papa, um antipapa, renunciou também. E um terceiro papa que não quis renunciar, sofreu uma sucessão e pronto, acabou o pontificado dele. Foi feita uma nova eleição, escolheram um papa e pronto, acabou com a discussão e o barco seguiu. Então a cena não ficou vaga. Ela ficou vaga da mesma forma que ela ficou vaga quando Bento XVI renunciou. Aos mesmos moldes. Naquela época, foi um papa legítimo renunciou para que se pudesse pôr um fim nessa confusão. Ele renunciou, abriu mão do seu cargo, foi eleito um outro papa e pronto, acabou. Sumiu, os antipapas sumiram e ficou somente um, e continua até hoje. Nunca deixou de existir um papa legítimo. Então, isso que vocês estão fazendo é um precedente. Vocês estão abrindo um precedente. Entendeu? Então é uma coisa, né, para se pensar. Porque em nenhum outro momento da igreja fizeram o que vocês fizeram. A não ser os revolucionários, os revoltosos, os protestantes. Com exceção disso, nunca houve esse negócio de ser vacante. A gente pega até mesmo dentro do contexto bíblico, na época bíblica, a gente vê lá em Gálatas, Gálatas 2, versículo 11 ao 14, Paulo confrontando Pedro. Gálatas 2, 11 ao 14. Paulo diz que confrontou Pedro, porque Pedro era reprovável em uma determinada situação. Paulo não gostou das atitudes de Pedro, reprovou. Pedro estava dando um mau exemplo. Aí você vai dizer, tá vendo? Paulo se revoltou contra Pedro, mas ele não se deixou de ser subordinado a Pedro. Pega ali 5 versículos antes, Gálatas 2:6, você vai ver Paulo reconhecendo a autoridade de Pedro e dos apóstolos. Então ele reprovou, como muitos reprovaram os papas ao longo da história da igreja. Mas não deixou de reconhecer a autoridade do sumo pontífice. Mesmo o sumo pontífice errando, dando mau exemplo. E ao longo da história a gente vai ver outros casos assim.
Você pega, por exemplo, o Papa Eleutério, século III. Foi um Papa ali que ficou em cima do muro, pendendo, cedeu e depois voltou atrás na questão do montanismo. Papa Eleutério, ele quase cedeu ao montanismo. É uma heresia, a heresia de Montano. Papa Eleutério. E a gente não ouve falar de sede vacantista lá. A gente não ouve falar de ninguém se revoltando contra o Papa e dizendo, não, esse Papa apoiou os montanistas, vamos deixar a Sé está vaga, não aceitamos. Nós não vemos isso naquela situação. Tem também a situação do Papa Libério, século IV, na questão do arianismo. Foi um pouco pior do que Eleutério, porque o Papa Libério acabou cedendo, chancelou essa heresia ariana. Mas a gente não vê ninguém ali se revoltando contra o Papa Libério. Muito pelo contrário, a gente tem santos ali da época, grandes santos, que, embora não concordasse, não deixou de se subordinar ao Papa. A gente vai ver sobre o Papa Libério. São Jerônimo escreveu. São Jerônimo diz o seguinte a respeito dessa queda do Papa Libério. Ele abre aspas. Palavras de São Jerônimo. O tédio, o exílio, a distância e a solidão foram corroendo a firmeza de Libério. Tendo assinado a heresia, o Papa Libério foi recebido triunfalmente em Roma, manchando assim as páginas do papado. Fecha aspas. As pessoas da época de Libério já sabiam o que ele tinha feito. São Jerônimo escreve para o Papa, se não me engano, para o Papa Silvestre, quando o Papa pede para Jerônimo traduzir a Bíblia e fazer a Vulgata Latina, Jerônimo escreve de volta para o Papa, dizendo, eu não concordo com esses textos aqui que vão estar na Bíblia. Mas o Senhor decidiu, então eu aceito. Embora não concorde, eu aceito. Foi a atitude de um santo, São Jerônimo. E tem aquela velha frase célebre de Santo Agostinho, né? Ego vero evangelho non credere nesse me católica ecclesia como verità. Santo Agostinho, eu não creria nos evangelhos se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Ele não concordava com o cânon. Ele tinha ainda aquele resquício de maniqueísmo, né? Ele não concordava com algumas escrituras que entraram dentro da Bíblia. Mas se subordinou, porque ele disse, é a Igreja Católica que disse, é o Papa que disse. E há também a figura do antipapa, o Félix, né? Vocês vão dizer, mas existiu o antipapa, o Félix, e por isso a Sé ficou vacante. Não. O antipapa, o Félix, foi coisa do imperador, filho de Constantino, Constâncio. Né? Foi Constâncio que colocou esse papa lá. Porque o imperador era ariano. E ele exilou o Papa Libério, e foi no exílio que o Papa Libério caiu em heresia. Mas quando ele retornou para Roma, né, ele foi bem recebido pelo imperador, porque ele tinha reconhecido essa heresia. O imperador retirou esse antipapa Félix, colocou Libério de volta na sede de Roma. Em nenhum momento ficou vacante. O Papa Libério nunca deixou de ser papa. Esse Félix aí era um antipapa, assim como os antipapas do cisma do Ocidente. Não era um papa, esse sim, não era um papa legítimo. É um papa eleito pelo imperador. Você há de convir que não há legitimidade nisso. Mas nós temos outros casos ali. Nós temos o caso do Papa Zósimo, século V, que cedeu também
ao pelagianismo, heresia de Pelágio. Caiu também, Papa Zósimo, caiu em heresia. Mas a gente não vê ninguém se revoltando lá naquela época. Você sabe de católicos que se revoltaram e declararam a sé vacante? Por acaso São Jerônimo, Santo Agostinho estavam errados? Vocês hoje, vocês estão certos? Quem que é o revolucionário da história? São Jerônimo, Santo Agostinho ou os sedevacantistas? Temos também o caso do Papa Honório, no século VII, Papa Honório. Ele também ficou em cima do muro, no caso do monotelitismo e no monergismo. Duas heresias. Ele nem condenou, nem chancelou, ficou em cima do muro. Assim como vocês acusam muito hoje o Papa Francisco de ficar em cima do muro e os outros papas também, pós-Concílio Vaticano II. A gente viu algum sede vacante no século VII, no caso do Papa Honório, Papa Zósimo, Papa Eleutério, Libério. Existiu, por acaso, sedivacantismo naquela época? Quem que são os revolucionários? Somos nós? Que não largamos a barca de Pedro? Não deixamos o nosso Papa? Ou são vocês? Aí a gente vai já para a Idade Média. Você gosta, né? Você gosta de falar da Idade Média. Dos papas, Inocêncio III, Leão Magno, São Gregório Magno, aqueles exemplos de fé. Vamos falar um pouco, por exemplo, do século X. O século X que é conhecido como o século de ferro. É o século onde ali existiu a investidura leiga, concubinato, simonia. É o século onde aconteceu o chamado sínodo do cadáver. É um século onde um adolescente foi eleito papa, um rapazinho de 18 anos foi eleito papa, Papa João XII. Nesse século era fácil eleger um papa. Eles pegavam um cara que nunca tinha sido ordenado, em um único dia o cara recebia o sacramento da ordem, era elevado a bispo e era eleito papa, no único dia. E a gente não vê sedivacantes naquela época, a gente vê revolucionários. Existiam pessoas que ficaram, como é que eu vou dizer, não concordaram com a atitude de muitos papas ali naquela época e nem do clero. E daí surgiu os frutos, os primeiros frutos bons, né? Surgiram as ordens mendicantes, por exemplo, os dominicanos, franciscanos, cistercienses e por aí afora. Mas nenhum sedivacante. Nenhum desses deixou de reconhecer a autoridade do Papa. Paralelo a isso, surgiram outros. Surgiram os cátaros, valdenses, os joaquimitas, franciscanos espirituais, os irmãos apostólicos, irmãos do Espírito Livre, outras ordens revolucionárias. Essas sim, com características sedivacantes. Vamos pegar, por exemplo, aqui o exemplo mais conhecido, o exemplo dos cátaros. Os cátaros não reconheciam a autoridade do Papa. Disseram, não, esse Papa não nos representa, não reconhecemos a autoridade nele, ele ensina coisas erradas. Chegou ao ponto onde os cátaros eles tinham um Papa. Teve um período em que os cátaros elegeram um Papa deles, Papa dos cátaros. Eles tinham paróquias, eles tinham sacerdotes, presbíteros, ministravam o sacramento que eles mantiveram ali, que é o sacramento do batismo. Né? Então, quem tem a característica de sedivacante? Os franciscanos, os dominicanos ou os cátaros, os jaquimitas? Vocês estão mais para cátaros. Os cátaros sim, se revoltaram. Porque a gente ouve falar dos cátaros hoje como se fosse um punhado de gente lá no fim do mundo da Europa, mas não é bem assim. Todo o sul da França ali era dominado por eles. E eles tinham uma hierarquia própria.
Aí a gente já pula para o século XII, não, século XIV, melhor dizendo, século XIV, né, onde tem a figura de João 22, né, e a famosa visão beatífica, né, onde ele cedeu a essa heresia e depois, no leito de morte, no último ano de vida, ele voltou atrás. E não foi uma cartinha só que ele redigiu defendendo isso. Ele defendia isso em pregações, em homilias, abertamente, publicamente. Não foi um único documentinho que ele redigiu falando sobre essa heresia da visão beatífica, que a gente sabe hoje que é uma heresia, e no leito de morte ele reconheceu como heresia, mas enquanto ele estava exercendo o pontificado defendendo isso, ninguém se revoltou, ninguém cismou com ele, ninguém disse a sé de Pedro está vacante, porque não existiam. Existiam os revolucionários, sim, mas esses se desligavam da igreja. Agora a gente vai por exemplo, mais cracho, né? Aquele que deu origem ao maior cisma da igreja. O Papa ali da época do descobrimento do Brasil, o Papa Alexandre VI. Você com certeza conhece a história do Papa Alexandre VI, né? Um humanista declarado, cedeu à heresia do humanismo, reconhecidamente, moralmente deplorável, talvez o pior papa que a gente tenha tido em toda a história de igreja. E você vê ali alguém declarando a sé dele vacante? Eu vou ler aqui um trecho do livro Histórias dos Papas, do historiador Carlos Castiglione, né? Então, História dos Papas, tomo 2, página 1738. Ele diz o seguinte, sobre Alexandre VI. Abre aspas. Alexandre VI foi o produto natural da época em que viveu. E eu quero que vocês traçem um paralelo entre isso que eu vou ler sobre Alexandre VI e o nosso Papa atual, Papa Francisco. Para você ver se não é aplicável hoje, nos dias de hoje. Alexandre VI foi o produto natural da época em que viveu e o expoente da sociedade que o elevou ao cume supremo. As cortes da época, em vez de encontrar motivos de escândalo na corte de Alexandre VI, viram nesta aspectos admiráveis. Infelizmente, o escândalo e a indignação só podiam ter lugar naqueles personagens de escola que a corrupção pagã do humanismo não havia depravado. Escol, ele fala que... Escol, para vocês entenderem, escol é o antônimo, por exemplo, de escória. É o público seleto. Então há o escol e a escória. E ele diz, infelizmente o escândalo e a indignação só podiam ter lugar naqueles personagens de escol, que a corrupção pagã do humanismo não havia depravado. O paganismo triunfante naquele século subiu até os escalões mais elevados da sociedade, galgou os tronos e até mesmo a cátedra de São Pedro. E vale a pena lembrar, quando Alexandre VI morreu, Martinho Lutero já tinha 20 anos de idade. Ou seja, toda a concepção que Lutero tinha de Igreja Católica e de papado tinha sido formada durante o pontificado de Alexandre VI. E mesmo Alexandre VI, sendo esse papa deplorável, reprovável, que a gente sabe reconhecidamente, quem se revoltou contra ele? Quais foram os frutos dele? A revolta protestante, que se iniciou com Lutero. Os únicos que disseram, esse papa não nos representa, esse papado que está aí não é válido, nós não o aceitamos, nós só aceitamos se mudar isso, 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 e eles elaboraram, Lutero elaborou as 95 teses dele. Como vocês, sede vacantes, vocês têm
Por favor, elaborem logo as teses de vocês, né, para a gente ver quais são. Lutero estipulou as solas dele. Estipule, por favor, as solas de vocês. Quem está mais ali no século XVI, mais ali semelhante aos sedivacantes? Os protestantes, Lutero. Diziam as mesmas coisas que vocês dizem hoje. Então, meu irmão, para nós católicos, vocês, infelizmente, não há meio termo. Vocês são protestantes, vocês são cismáticos. Eu não posso nem dizer que vocês são herege, porque vocês negam quase tudo ali que existe hoje de igreja católica. Então vocês são apóstatas. Vocês não têm mais aquele tripé que sustenta a igreja: sagrada tradição, sagradas escrituras, sagrado magistério. Vocês têm apenas a sagrada tradição. É a sola de vocês. Eu não sei como se diz em latim, mas é equivalente a sola traditio, ou sola traditione, não sei. É a sola de vocês. Só falta vocês formularem as 95 teses. Mandar para o Papa e ver o que o Papa aprova e desaprova. Uma tese eu já sei. Aliás, 2 teses eu sei. A primeira tese é revogar o Concílio Vaticano II. E a segunda tese é voltar à missa tridentina. Porque parece que a missa tridentina para vocês é um fetiche. A impressão que dá é que se voltar a rezar a missa em latim, os problemas da igreja acabaram. Então, meu irmão, essa acusação aí do Papa que vocês fazem de o Papa é maçom, o Papa é modernista, o Papa é progressista, o Papa é isso e aquilo, todos esses papas que eu falei aqui, principalmente Alexandre VI, todos eles têm essas características que vocês acusam no Papa Francisco e nos outros papas, até piores. Só que no caso deles aqui a gente não vê sede vacante lá, ninguém declarando a sede de Pedro vacante, com exceção dos revoltosos, dos protestantes, dos cátaros, dos luteranos. Então essa é a resposta que eu tenho para você, meu irmão. E fica aquela pergunta a respeito dos sacramentos, que é uma curiosidade que eu tenho. Se você diz que os sacramentos não são os mesmos depois do Vaticano II, você está querendo dizer que são inválidos? Essa é a pergunta para você responder. Eu agradeço muito a educação que você teve comigo, o respeito que você teve comigo, né? Desculpa aqui se eu faltei com respeito em algum momento com você, mas enfim, para nós católicos, sedivacantismo é apenas mais uma seita. E não é a seita dos nazarenos, como você costuma dizer, aquela seita que Jesus deixou. Não. A Igreja Católica é aquela seita. Vocês são uma seita derivada da Igreja Católica, como qualquer outro protestante. Da mesma forma que eu não vejo protestantismo na história da Igreja, eu não vejo sedivacantismo na história da Igreja. Por favor, me corrija se eu estiver errado.